Você é uma pessoa que fica se questionando muito o porquê das coisas? Hoje eu quero trazer uma reflexão do quanto ficar se questionando o porquê pode ser prejudicial e pode, inclusive, adoecer, né? É muito comum na clínica que pacientes cheguem angustiados. Por que isso aconteceu comigo? Por que fulana fez isso, né? Ficar se questionando por quê. Principalmente de coisas que não estão ao nosso alcance, né? E ficar buscando muito o sentido das coisas. Isso é algo que adoece muito, porque nós nem sempre vamos ter acesso às razões, né? Principalmente quando se trata dos outros. Nós não temos acesso às motivações do outro, né? Então, é muito comum que pessoas se questionem também o porquê em um certo sentimento de culpa, né? O que também adoece, né? Porque se pressupõe que nós temos um controle sobre o que o outro faz. Por exemplo, alguém fez muito mal a você e você fica se questionando por quê. Nossa, como que essa pessoa pôde fazer isso comigo? Por que fulano fez isso? E muitas vezes isso tá atrelado a pensar que se você tivesse feito uma outra coisa, fulano não tinha feito isso com você, né? Então achando sempre que o que o outro faz é consequência de algo que você fez, né? Então, é muito importante que, e uma análise possibilita isso, separar o que é do outro e o que é seu, né? Separar que o ato do outro é do outro e de que não se conhece esse outro, né? Então, muitas vezes, esse porquê não vem por realmente querer saber, mas por não suportar que muitas vezes nós desconhecemos esse outro e esse outro nos decepciona e esse outro não encaixa no que a gente pensou, na imagem que fizemos dele. Então, esse porquê acaba que atrasa muito os nossos sentimentos, porque a gente poderia estar questionando outras coisas, como assim, como isso me fez sentir, isso que o outro fez, eu sinto o quê com isso que o outro fez, né? Questionar sobre si. Muitas vezes a gente questiona sobre as coisas, né? Por que isso acontece comigo? Por que fulano faz isso? Por que é assim? Por que é assado? Procurando razões, né? E fechar numa completude e fechar num saber para que não se questione sobre si mesmo, né? Não se questione o que se quer, como se quer viver, né? O que acredita para si, né? O que não acredita. Então, uma análise, ela vai te ajudar a ter outros modos de questionar e também a suportar aquelas coisas que não sabemos e que fogem o sentido. E essa é uma curiosidade que a psicanálise traz, né? A depressão, por exemplo, muito se diz que é a falta de sentido. E muitas vezes a depressão é justamente o aprisionamento nesse sentido, né? É tentar dar sentido a tudo e não suportar.
que a vida é enigmática, que a vida frustra e que não há uma causalidade, né? Então, é muito comum o depressivo se culpar muito das coisas que acontecem com ele, tentando achar uma razão para o sofrimento humano, muito em busca da razão, né? Quando a vida, ela nos foge do conhecimento.